Fala pessoal, nós vamos começar hoje nossa primeira aula de Geografia Física. Nós vamos começar com Geologia e dentro de Geologia nós vamos começar com a estrutura e a dinâmica interna da Terra. Tá? Para a gente apreciar toda a Geografia Física possível aqui da Terra, nós vamos começar ali do interior, do núcleo, da parte pouco ainda, quase nada conhecida empiricamente da Terra, né? É difícil de entender diretamente como é lá, mas nós já temos bastante dado para dizer como que funciona os chamados agentes endógenos, que são as forças, as energias que vêm de dentro da Terra e constroem o relevo, movimentam as placas tectônicas. Isso daí vai ser a nossa primeira matéria de Geografia Física, tá bem? Vamos começar então com a estrutura interna da Terra. O que existe debaixo do chão até o núcleo terrestre? Bom, gente, primeiro, existem duas formas de classificar o interior da Terra. Pode ser tanto pela composição química quanto pelas propriedades físicas do mesmo. A gente está falando das mesmas camadas, só que tem como dividir através de uma perspectiva química e outra física. A perspectiva química está relacionada a qual que é o material, composição química mesmo, que existem nas diferentes camadas da Terra. Como você pode ver ali, ó, lá embaixo, né, começando lá embaixo, no núcleo interno da Terra, depois tem o núcleo externo, aí depois tem uma descontinuidade, depois tem um manto inferior, depois tem uma zona transicional e finalmente um manto superior até chegar na crosta continental, crosta oceânica. Essa divisão daí é uma divisão voltada pela composição química, as diferentes composições químicas que existem nessas camadas e elas são divididas conforme a densidade. Quando fala da propriedade física, então aí vendo o outro lado aqui, a propriedade física está falando mais da dinâmica da Terra. Quais são as partes onde tem as correntes de convecção, onde passam ali ondas sísmicas. É mais ou menos essa ideia. Uma é mais uma divisão mais estanque, outra é uma divisão dinâmica. É isso que nós estamos falando aqui. Agora, são muitos detalhes que o Enem não cobra, né? Não vai se referir nessa quantidade de detalhes como está mostrando aí. Mas é interessante que, caso venha dizer sobre essas possibilidades de divisão, é bom saber que existem essas formas, tá? Então, composição química e as propriedades físicas. Mas, para facilitar um pouco, né, essa forma de entender a Terra, a gente pode também dividir dessa maneira, mais simples e algo que o Enem está mais próximo, que seria o quê? Dividir entre o que é o núcleo interno da Terra. O núcleo interno é a parte mais interior da Terra, mais densa, mais quente. Depois, o núcleo externo, manto e crosta. Ou crosta, como quiser dizer. Crosta ou crosta, tanto faz. Mas essa daqui seria a divisão mais simples, mais resumida e que atende muito bem aqui o que nós precisamos saber para continuar a matéria, tá? Agora, para a gente entender aqui uma ideia desse encaixe, dessa mescla entre a característica física e química do interior da Terra, eu resolvi dividir dessa maneira e passar algumas características para vocês. Olha lá, núcleo, o mais interior, né? Ele é dividido entre o interno e o externo. O núcleo interno é sólido, considerado sólido, e ele possui no seu diâmetro, no seu raio, 1.100 quilômetros. E ele pode até ter 5.000 graus Celsius, tá? O núcleo externo, ele já é líquido. Ele já é considerado líquido, ele já tem uma composição física líquida e ele pode ter até 1.200 quilômetros de raio. Ele pode ter até 3.000 graus Celsius, né, a sua temperatura. Tanto o núcleo interno quanto o externo é considerado NiF. Que palavra é essa? NiF. É a sua composição química. Níquel e ferro são os elementos mais comuns do interior do núcleo terrestre. O níquel e o ferro. Então, quando vocês forem ver essa questão do NiF, pensar no níquel e no ferro. Já o manto pode também ser dividido entre manto superior e inferior, e eles são considerados líquidos. Pela física é considerado como líquido, comportamento líquido. Pode ter até 2.200, o manto inferior pode ter 2.200 quilômetros e o superior 700 quilômetros. Ambos medem mais ou menos 2.000 graus Celsius. Então pode dizer que o manto tem essas características. E tal qual é o núcleo,
ele também tem as características químicas classificadas como NiF. Níquel e ferro são os elementos mais comuns dessa estrutura. E finalmente a gente chega na crosta terrestre, que também é conhecido como litosfera. Litosfera é a esfera, lito, né, tá ligado com pedra, a esfera da rocha, da pedra, que é a parte que já está cristalizada em volta do manto. É o chão que nós pisamos, basicamente, seria aí a crosta. Ela é dividida entre a crosta oceânica e a crosta continental. Nós vamos ver na próxima aula detalhes sobre ela, mas aqui a gente já pode dizer que ela é sólida, ela foi cristalizada, ela é como se fosse uma casca de um ovo, né? Que dentro é aquela coisa mais líquida, se a gente comparar ali com o manto, e aí ela é mais sólida, já cristalizada, já rochosa. A oceânica é mais densa do que a crosta continental, que é menos densa, comparado com a crosta oceânica. Já a oceânica tem 8 km de diâmetro e a continental tem 75. A crosta oceânica é conhecida também como cima. O que seria cima? Seriam os elementos mais comuns nessa crosta, que é o silício e o magnésio. Si, silício, Ma, magnésio. Na tabela periódica, o magnésio está como Mg, mas para poder ficar aí algo mais fácil de dizer, considerar o magnésio como Ma, então cima, recebeu esse nome aí de cima, silício e magnésio. Já a crosta continental, Cial, que é silício e alumínio. Seria os elementos mais comuns, mais abundantes dessa crosta. Então, gente, confunde um pouco esses nomes, porque Cial fica em cima do cima, isso aí confunde um pouco, mas é fácil de entender que a crosta menos densa, que é a continental, chama Cial, embaixo dela fica o cima, que é a crosta oceânica. Tá? Agora, também tem que lembrar que entre o manto e a crosta terrestre tem a astenosfera. Essa astenosfera eu não coloquei aí porque ela é só um detalhe. Essa astenosfera é uma esfera que fica entre o manto e as placas tectônicas, que é a crosta. Ela seria a parte onde a crosta, onde as placas tectônicas conseguem deslizar. Ela tem umas características químicas e físicas um pouco diferentes, não precisa da gente entrar nos detalhes, mas ela fica entre o manto e a crosta. Agora, todas essas informações que eu disse aqui, vocês não precisam de ficar louco decorando todas elas aí, não. Basta saber disso daí que está grifado. Existe na crosta uma crosta continental e oceânica, né? A crosta terrestre está dividida entre continental e oceânica. A continental é menos densa do que a oceânica, e elas têm o nome de Cial e cima. E entender que o manto e o núcleo, ou seja, tudo que estiver abaixo ali da crosta, é conhecido também como NiF, níquel e ferro. Mais uma vez mostrando aí para vocês o modelo simplificado, que a gente pode dizer que essas características todas estão aí comprimidas nesse modelo que eu estou propondo aí para vocês, que é algo que o Enem cobra, mas é mais com menos detalhes, mais parecido com isso daqui. E olha só, essa crosta continental, crosta oceânica, a crosta terrestre, ela não é algo assim inteira, ela não é uma unidade, ela está toda fragmentada. Essa fragmentação é conhecida como as placas tectônicas. Essas placas aí estão recebendo forças endógenas, que a gente vai ver depois, que é a corrente de convecção, e ela foi então fragmentada, ela foi rachada, quebrada em várias partes. Essas partes são conhecidas então como placas tectônicas. São mais ou menos 11 grandes placas tectônicas e algumas outras divisões menores, e que elas estão em movimento. Isso aí que é a parte mais importante para a gente entender para a próxima aula. Depois nós vamos entender a tectônica de placas. Mas agora é só entender que existem várias placas, como vocês estão vendo aí, e que elas estão se movimentando. Se uma placa se movimenta para essa direção, ela está, por natureza, chegando mais próximo da outra, se convergindo com outra e se afastando da que estava atrás. E raspando nas que estão do lado. Ou seja, se uma se move, todas estão ali sofrendo todas que estão em volta estão tendo algum tipo de contato com essa placa. Ou seja, essa crosta ela é fragmentada e está se movendo bem lentamente, mas está se movendo sim. E finalmente dizer que por que há esse tipo de movimento? Por causa dos agentes endógenos, que eu estava falando antes. Os agentes endógenos são os agentes que vêm de dentro da Terra, essa energia que vem do interior da Terra. E como que acontece, qual que é a fonte dessa energia? Ele acontece pela diferença de temperatura, olha só.
Os agentes endógenos ocorrem pela diferença de temperatura entre núcleo e crosta. Como que isso acontece? Entre o núcleo e a crosta está o manto. No manto tem um composto, um elemento, baseado praticamente de níquel e ferro, mas em fusão, ou seja, está líquido, um estado líquido. Seria o magma, a lava, que a gente consegue ver aí muitas vezes nos noticiários, né? Que seria aquele composto em alta temperatura no estado líquido. O núcleo é muito quente. Nós vimos lá que ele é a parte mais quente da Terra, do interior da Terra. E a crosta, em relação ao núcleo, é muito mais frio. Esse magma, que tem o comportamento líquido, é esquentado a partir do núcleo e por ficar mais quente, ele perde sua densidade, então ele sobe. Ele sai dos locais mais densos e vai para locais menos densos e mais frios do interior da Terra, do manto. Com isso, o magma tem essa tendência de subir em direção à crosta. Quando chega aqui na crosta, ele não tem por onde sair. Ele encontra com aquela parte já cristalizada, já rochosa, não consegue sair, então ele vai nas outras direções, ele vai pelas laterais. Quando ele faz esse tipo de movimento, ele está forçando a crosta a subir e a se quebrar em duas. Depois disso, o magma ele esfria, torna-se mais frio e passa a voltar em direção ao núcleo, onde vai voltar a esquentar e subir mais uma vez. Isso que nós estamos falando é a corrente de convecção. Essa corrente de convecção é algo que acontece também na nossa atmosfera terrestre, acontece nos mares, acontece dentro da geladeira da casa de vocês, acontece dentro da panela de pressão, acontece dentro de qualquer panela que estiver cozinhando ali, um macarrão, um miojo, o que for, porque a corrente de convecção acontece pela diferencial de temperatura entre duas partes, em que aquilo que está mais quente perde densidade, sobe. Perde o calor, fica mais denso, desce. E aí sim por diante. Por isso que chama corrente de convecção. Isso daqui é um agente endógeno que faz as placas se movimentarem. Isso faz também a criação do relevo que nós vamos ver na próxima aula. Beleza, gente? Então, terminando essa aula, é isso. Estrutura da Terra e dinâmica da Terra. Qual que é a composição, quais são as camadas do interior da Terra e o que acontece lá dentro de movimento. É só isso, tá bom? Até a próxima aula.